produzir. Vamos buscar informação. Ele diz: vocês serão servos. Por quê? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir em resgate de muitos. Então, Deus, na sua onisciência, ele traz esse plano através de Jesus, dizendo: olha, é necessário servir. O importante é servir as pessoas. E aí, amado, o que é servir, pastor? É prestar um serviço, é auxiliar alguma coisa que está sendo realizado, ou ajudar, ou cooperar. Isso é servir. Jesus, ele não veio fazer mais nada que de não cooperar com a obra de Deus. E nós também fomos chamados para cooperar com a obra de Deus. Cada cadeira vazia dessa é nossa responsabilidade. Por quê? Porque nós precisamos servir mais para que esses lugares sejam ocupados. Eu preciso servir mais para que nas células eu tenha mais pessoas se reunindo. Eu preciso servir mais para que mais pessoas desejem o batismo. Eu preciso mais que pessoas, servir mais para que pessoas querem ter um encontro com Cristo. Então, amado, servo é alguém que não é o seu próprio Senhor, mas tem alguém como o Senhor da sua vida. Ora, se nós entregamos a nossa vida para Cristo, Ele é o nosso dono. Posso ouvir um amém? Então eu não posso fazer as coisas que eu quero. Antes eu tenho que orar. Antes eu tenho que pedir a Ele: Senhor, é da Tua vontade que eu faça isso? É da Tua vontade que eu vá para esse lugar? Senhor, é da Tua vontade esse momento de começar esse projeto? Porque, amados, toda vez que você fizer algo sem a direção de Deus, vai dar errado. Porque Ele é o nosso dono. Quantos estão me entendendo? Porque Deus nos escolheu, nos elegeu, nos vocacionou para servir. Amados, servir com alegria e prazer, crendo que ao fazê-lo isso, teremos a oportunidade e seremos capazes de sermos parecidos com Jesus. A coisa que Deus trouxe mais escândalo entre os discípulos, os fariseus, foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Ali foi o maior escândalo. E Jesus fala: eu vim para isso, eu vim para servi-los. Quem fez encontro com Deus sabe disso. E às vezes eu fico impactado, pessoas que fizeram encontro com Deus e não valorizou e não valoriza o momento do serviço. Que tinha que ter uma paixão pelo ministério. Quem ainda não foi para o encontro com Deus, vai. Né? Do momento, no final, depois do Espírito Santo que tem, no momento de servir, não entenderam o propósito. Não entenderam, porque não valorizou aquilo. Como tem pessoas que não valorizam o batismo, como pessoas não valorizam o batismo no Espírito Santo. Quantos estão me entendendo? Amado, tudo dessa terra vai ficar. Ou você se prepara para a eternidade, ou vai ficar. Então, para não ficar, nós precisamos ser servos. Posso ouvir um amém? João 12, 26. João 12, 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai, o quê? Honrará. Olha na versão transformadora: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Quer ser honrado por Deus? Quero. Então sirva aonde Jesus está. Tem que andar onde Jesus está. Aonde é que Jesus está? Aonde é que Jesus está? É isso que é a pergunta. Eu tenho certeza que ele não está numa roda de pagode. Eu tenho certeza que ele não está no funk. Mas tem um evangelho pregando sobre isso, que eu não creio. Ele pode até querer entrar lá para salvar a vida. Essa é a propósito de Jesus. Mas ele não está lá. É o que nós estamos vendo hoje. Muitas pessoas do meio circular, gravando música gospel para poder enganar aqueles que não estão raízes no Senhor. Toma muito cuidado com isso.
O que tem de gente aí, ó, gravando música, chamando o pessoal cristão para poder cantar junto, cuidado, isso é tudo laço de Satanás. Porque a Bíblia diz, eu vou mostrar isso para você, não pode servir a dois senhores. Quantos estão me entendendo? Em religião nenhuma. Em religião nenhuma. Em lugar nenhum, nenhuma instituição. Chega lá para o terceiro comando e fala, não, eu vou servir aqui e vou servir no comando vermelho. Ele vai deixar? Se numa facções não deixa, no reino de Deus vai deixar? Ou você é do reino de Deus, ou você é do reino das trevas. Quem está me entendendo? Então, o próprio Jesus falou, olha, aquele que quer ser meu discípulo, precisa me seguir. Precisa estar aonde eu estou, porque se me servir, ou melhor, se servir, o Pai honrará. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje, dos dias que virão, quando você começar a servir, Deus vai honrar cada um de vocês. Tem muita gente, tem muita bênção de Deus separada para cada um que está aqui, mas precisa aprender a servir. Fomos convocados, amado, para um trabalho que vai exigir de nós entrega total. Nós precisamos estar dispostos a servir uns aos outros, pois é dessa maneira que nós estaremos preparados para a eternidade. Se você não aprender a servir aqui, para que você vai para o céu? Tem gente que acha que vai para o céu ficar cantando música, cantar louvor, de fazer parte do coral, esquece isso. No céu tem mais trabalho do que na terra. Só que a vantagem de no céu, o diabo não vai te impedir, que aqui na terra ele trabalha para te impedir. Essa é a questão. Porque lá nós vamos julgar essa terra. Nós vamos estar com Cristo julgando, nós vamos estar trazendo a sentença e a condenação do próprio Deus. Então, nós precisamos estar atento a isso, amado, porque nós precisamos nos entregar de maneira integral para Deus. Nós estamos preparando a missão da nossa igreja. A igreja vai ter que aprender qual é a sua missão. E uma primeira missão que não pode sair da nossa mente uma das missões que nós precisamos aprender é viver para Deus. A primeira missão tem que aprender a viver para Deus. Viver para Deus. Como eu ouvi um senhor falar essa semana para mim, olha, não dá mais para viver só para pagar conta. Não dá mais para viver só de pagar conta. Eu falei, que pena, né, que eu não preciso disso. Hoje eu vivo em Cristo. Eu coopero com a obra. Eu não pago a conta, Ele paga as contas por mim. É Ele que traz o recurso, é Ele que traz a provisão, é Ele que faz tudo. Porque esse homem está dizendo, eu estou fazendo muito só para pagar a conta. Porque ele não tem Jesus. Porque quando ele tiver Jesus, ele vai ver a provisão dele na casa dele. Então nós precisamos entender, amados, uma grande obra foi colocada diante de nós, para que ela saia perfeita. São necessários voluntários, as pessoas são chamadas. Qual é o objetivo? Com o desejo de terminar a obra de Jesus. Servir a Jesus é de uma maneira voluntária. Eu estou aqui porque eu fui voluntário. Nós estamos aqui porque um dia nós nos colocamos de voluntário. Eu não fui na casa, não botei arma na cabeça de ninguém. Vocês ouviram a voz do Espírito Santo e vieram. Posso ouvir um amém? Então, é voluntariado. Nós somos voluntários, nós não somos funcionários de Deus. Eu não tenho que fazer as coisas para Deus para receber algo, porque Deus já pagou. Nós temos que continuar a servir, porque o nosso pagamento já foi pago na cruz, com o sangue do Filho dele. Então, se já foi pago, eu preciso agora prestar o meu serviço. Não podemos ser como alguns profissionais que recebem o dinheiro e não voltam para terminar a obra. Mas tem muito crente que está assim. Deus pagou lá a vida dele, a salvação através do sangue, mas ele não quer fazer a obra. Eu não sei quantos já tiveram esse desprazer de contratar um funcionário, um profissional, e pagar tudo para ele pegar e nunca mais vir. É uma sensação horrível, não é? É horrível isso. Ele pega metade do serviço e vai embora.
Aí vai fazer outro serviço, aí depois de um mês volta no teu ainda. Aí fala, não é esse material não, tem que ser outro. Mas tem crente que está assim. Jesus já pagou tudo com sangue, mas ele não termina a obra. Amado, isso vai ser quebrado a partir de hoje, em nome de Jesus. Nós temos que terminar de fazer a obra de Cristo. Qual é a obra de Cristo? Levar o Evangelho. Levar a palavra de Deus. Aonde eu começo, pastor? Na sua casa. Começa a pregar na sua casa. Prega para o espelho. Mete o dedo na cara do espelho. Fala, olha, você tem que se converter. Mas, pastor, mas é eu que vou aparecer. É você mesmo. É assim que começa. É assim que começa. Quantas vezes, para me aprender a pregar, né, eu pregava lá no quarto, lá, para mim mesmo, no banheiro. A pastora achava que eu estava doido. Mas eu falei, estou no lucro, porque o outro pregador que eu gostava de ouvi-lo, ele ia trabalhar, ele ficava na roça com o pai dele, no intervalo ele pegava a Bíblia, encaixava a melancia em cima de um pedaço de pau e pregava para a melancia. Eu falei, estou no lucro. Não tem melancia aqui, mas tá, a gente vai usar o espelho, usa alguma coisa. É assim. Quantos estão me entendendo? Começa a nossa casa, começa nossos filhos. Cuidado com os jogos que os filhos estão vendo. Eles estão fazendo alianças demoníacas através do celular. Eu estou acompanhando uma situação dessa. Nós temos que estar atento. Joguinho virtual, de avatar, que não sei o quê, o outro se comunica. Quem viu o ano passado, um senhor se comunicando através do joguinho, marcou um encontro com a filha. O pai se ligou, foi. O cara parou o carro e chamou a menina, só que o pai chegou na boa. Entendeu? Com a polícia, para prender um pedófilo. Que ele bota um nomezinho lá de criança, mas não é. Fala igual criança, mas não é. Por quê, pastor? Porque nós precisamos ser voluntários e continuar fazendo a obra de Deus. Aonde? Começa na nossa casa. Com o esposo, com a esposa, com os filhos. Quantos estão me entendendo? Para você mesmo. Tem que ser assim, para você mesmo. Quantos estão me entendendo? Quando eu sirvo o meu próximo, eu estou trabalhando para mim mesmo. Eu estou crescendo e frutificando. Quando eu sirvo alguém, eu estou crescendo espiritualmente. Porque todo orgulho, todo individualismo é obra do diabo, gente. Não podemos ser como o diabo, nós temos que ser como Jesus. Quantos estão me entendendo? Jesus, ele serviu a todos. Todos seguiam Jesus? Não. A multidão ficava na hora do milagre. Na hora que ele começou a apertar, o que a Bíblia diz? Que todo mundo fez o quê? Foi embora. A multidão, ó. Aí ele foi, deu uma outra chicotada. Aí a galera também foi embora. Aí ficou os discípulos, 12. E ele falou, você não vai embora, não? Não, nós não vamos não, porque só o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Pois bem, então fica. Romanos 12, 10. Olha o que diz Romanos 10. Porque o servir, amado, está ligado a pessoas. Quantos querem ser abençoados aqui? Quer ser mesmo? Então sirva pessoas. Preste atenção, como é que Satanás é estrategista. Hoje as pessoas estão amando mais os animais do que pessoas. E leva para a cama, e dá beijinho, leva para a praia, e bota no ar-condicionado do carro. Tu já levou no seu carro cachorro? Várias vezes, não foi? Para pet, não é isso? Até para a praia, né? Para pegar areia, pegar um solzinho. Mas tem pessoas que não levam o filho. Não sai com o esposo, não sai com a esposa. Mas o animal vai. A ração está lá, irmão. Pode estar chovendo, ele vai buscar a ração lá no pet. Mas não vai para a igreja. Satanás está querendo mudar, porque Satanás sabe, se a gente servir pessoas, nós seremos parecidos com Jesus e Deus vai nos honrar. Nós lemos aqui. Só que Satanás não quer que você seja honrado por Deus. Olha o que diz Romano. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Nós temos que ter prazer de honrar as pessoas. Nós temos que ter prazer de servir as pessoas. Ah, pastor, mas fulano não merece. Não é questão de merecer, é uma questão de honra. É uma questão de você ouvir o Espírito Santo falar, olha, faz isso por fulano e faz. Porque a bênção vai vir sobre a tua vida.
Porque o que está escrito vai se cumprir. Amém? Porque se está escrito, amado, vai se cumprir. Eu não posso ter dúvida. Eu não fico em dúvida, eu não fico alucinado com isso. Quantos já fiz e não estão mais, mas hoje não estou mais aqui, mas continuam falando comigo. Mas eu fiz por quê? Para ficar? Não, eu fiz porque Deus mandou fazer. E quem foi abençoado? Não foi a pessoa que recebeu, fui eu. Porque abençoado não é o que recebe, é o que faz. Porque Jesus falou, é melhor dar do que receber. A honra não é de quem recebe, a honra é de quem faz. Porque se eu honro, eu estou dizendo o seguinte, eu fui abençoado por Jesus. Então eu posso abençoar. É assim que nós precisamos ter essa atmosfera na nossa cabeça. Posso ouvir um amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, diz assim, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a quem não recebais em vão a graça de Deus. Na Transformadora diz, como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Posso ouvir um amém? Nós não estamos na frente e nem atrás, nós estamos do lado, cooperando com a obra de Deus. Por que Jesus me chamou? Para cooperar com a obra dele. Naquilo que ele já te deu de dom, naquilo que ele já derramou sobre a tua vida, naquilo que ele já te deu de conhecimento. Quantos estão me entendendo? É onde a gente ensina, onde a gente compartilha, onde nós cooperamos. Nós não somos maiores do que Cristo, nós somos apenas cooperadores. Posso ouvir um amém? Quando nós vivemos em amor, estamos cooperando com o reino, estamos sendo treinados para o reino maior. Então, quando eu sirvo as pessoas e eu amo as pessoas, mas pastor fulano não me ama, não é questão da pessoa. Amar uma pessoa que você já tem afinidade é fácil, você tem que amar alguém que é diferente de você. É o casamento. O casamento é você gostar de alguém que é diferente de você. Porque se tiver a mesma afinidade, não é casamento. São duas pessoas diferentes, são dois ensinos diferentes, são duas formações diferentes, são duas criação, várias coisas diferentes, mas optaram em amor, constituir um matrimônio e caminharem junto. Por isso que nós temos que amar. Você acha que Jesus não ficava incomodado com Pedro? Como é que é caminhar com um cara durante 3 anos, sabendo que ele era cobrador de impostos, que agora era o tesoureiro e ainda roubava o dinheiro da equipe para sustentar, e quando Jesus fala, paga o imposto de Roma aí chega o Judas, não tem dinheiro não, acabou Jesus. Pedro, vai lá pescar e pega 2 dracmas que está na boca do peixe, que ele está engasgado lá. Jesus é tão maravilhoso que pagou o imposto e desengasgou o peixe que estava lá se afogando no próprio mar. Jesus é maravilhoso. Mas ele desistiu de Judas? Não. Quem desistiu de Jesus? O próprio Judas, que o vendeu. Quantos estão me entendendo? Mas ele deixou de servir? Não. Ele multiplicou os pães? Multiplicou. Sentou à mesa com todo mundo? Sentou. Serviu todo mundo? Lavou os pés de todo mundo? Caminhou com todo mundo? Então pronto. Ele serviu. Ele teve que aprender o temperamento de cada um. Ele teve que aprender como cada um se comportava. Até aqueles que se achavam íntimos de Jesus, Jesus teve que controlar, que era João. João se apresenta como o amado de Jesus. Jesus nunca falou que ele era o mais amado. Jesus falou que amava a todos. Mas não por quê? Porque ele é o quê? Porque ele se acha melhor? Não. Porque ele se sentia amado por Jesus. Sabe qual é a diferença que você tem que sair daqui hoje? Se sentir amado por Jesus. Sabe por que eu não desvio? Porque eu me sinto amado por Jesus. Sabe por que eu não tenho medo de mais notícia? Porque eu me sinto amado por Jesus. Eu estou que nem João, eu sinto o amor de Jesus na minha vida. Eu percebo isso. Eu percebo nos livramentos que Ele vai dando. Eu percebo nas coisas que vão acontecendo.
Eu percebo quando Deus está sinalizando algumas coisas. Mas para isso nós precisamos aprender a servir. É difícil, pastor? É. Quer crescer? Quer. Sirva. Quer ser abençoado? Sirva. Quer ser honrado por Deus? Sirva. Quantos estão me entendendo? Não importa o que A, B vai dizer, a honra é tua. A palavra que Deus está colocando hoje é em você. Se o outro falar, você é puxa-saco, não esquenta a cabeça, não. Ah, você é fanático, não esquenta a cabeça, não. Você está servindo. Posso ouvir um amém? Amém. Amado, o diabo, em suas grandes armadilhas, muitas vezes, conduz ao homem pensamentos errados quanto à servidão. Aonde chegam a pensar que ser servo é ser escravo, é ser humilhado, é ficar dividido, aprisionado, com pensamentos errados, tornar-se presa da escravidão, deixa o servo escravo. Isso é mentira. Amado, servir a Deus é um prazer. Honrar a Deus é um prazer. Não é escravidão, não. Não é escravidão nenhuma, não. A prosperidade, ela está ligada à honra. Quanto mais você honra, mais Deus vai prosperar você. Nós não podemos aceitar essa armadilha do diabo em falar que nós somos escravos, que nós estamos presos. A única maneira que nós estamos presos em Deus é o amor. Que tem um louvor que diz, eu sou preso no seu amor. Só no amor dele. Amém, gente? Amém. Não podemos servir a dois senhores, amado. A carne deseja um, mas nós precisamos entender que o nosso espírito tem que servir a Cristo. Lá em Mateus 6, 24. Diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Para você ver que Deus não bota nem em Deus, nem comparar com o diabo. Mas Ele compara ele com o quê? Com o dinheiro. O que as pessoas estão mais preocupadas hoje? É com dinheiro, é com os bens, é com patrimônio, é para comprar isso, é para comprar aquilo. Se endividando, é ostentar uma coisa, aparecer ser uma coisa, aparentar ter uma coisa. Isso é mamon. Jesus diz o quê? Eu não posso servir a esses dois senhores. Porque, amado, para ter um Deus, você tem que se dedicar. Ou você se dedica a Deus, ou se dedica a mamon e ao dinheiro. E o que Satanás tem feito nesses últimos dias? Ao dinheiro. A mídia o tempo todo flexionando isso. Ao tempo todo, ganha um dinheiro fácil e não sei o quê. Você ganha por dia R$1.000 por dia e não sei o quê. E todo mundo entrando nessa pirâmide, perdendo tudo, perdendo casa, perdendo carro, perdendo casamento, perdendo filho. Por quê? Porque eles estão adorando um Deus errado. Quantos estão me entendendo? Porque, amados, até eu falei isso às vezes aqui, mas eu me enganei. Porque eu não sabia. Agora eu tenho entendimento. Deus não é o seu sócio, não. Quem tem seu negócio aqui, desculpa, eu falei errado. Porque, quer dizer, eu não tinha um entendimento. Mas nesse final de semana eu tive um entendimento. Deus não é seu sócio, não. Ele é dono de tudo. É você que trabalha para Ele. Você que é mordomo. Ou você trabalha direito, ou você vai perder o emprego. Eu tive essa informação esse final de semana. Eu tive essa revelação. Ele é dono de todas as coisas. O negócio que você tem, o trabalho que você está, Ele que é o dono. Você que tem que trabalhar para Ele, é você que tem que chegar cedo, é você que tem que estar a hora do almoço, é você que tem que fechar a hora certa, é você que tem que assumir o seu compromisso. Quantos estão me entendendo? A palavra que você dá, você está o quê? Representando aquela empresa, que a empresa é de quem? De Deus. Amados, o servir tem que fazer parte da nossa essência. Amém? Nós fomos chamados para servir, para ajudar pessoas, de encontrar pessoas perdidas sem direção. Amado, se eu estou na direção, eu preciso achar a pessoa. Encontrar essas pessoas perdidas e falar, olha, o caminho é Cristo. Quantas pessoas estão na estrada aí perdidas? Quantas pessoas estão aí procurando, colocando no aplicativo e ainda se perdem?
Mas sempre encontra alguém. Para onde você quer ir? Não é aqui não, é do outro lado. Você vai pegar o outro viaduto, vai pegar o retorno. Assim somos nós. Pessoas que estão perdidas, nós vamos apontar que ela precisa fazer o retorno do arrependimento e voltar para Cristo. Amém? Porque o retorno significa o quê? Arrependimento. Quando você vê a placa na pista, retorno, significa arrependimento. Porque muitas vezes o homem está dirigindo, a esposa fala assim, amor, a gente já passou, acho que você está perdido. Não, não estou não. E vai indo, e vai indo. Aí quando vê lá o retorno, é melhor a gente retornar e fazer a volta, que eu estou perdido mesmo. Mas até reconhecer, já andou 10 quilômetros. Amado, viu o retorno, já sabe, me arrependi, errei, vou voltar. Quantos estão me entendendo? Amado, Cristo nos chamou para ser servo e nos capacitou para isso. Pastor, Deus já me capacitou, Ele já colocou isso dentro de nós. Só precisamos agora colocar em prática. Servir a todo mundo. Servir as pessoas. Servir aqueles que estão à nossa volta. Posso ouvir um amém? Quando servimos de coração e com alegria, nós estamos colaborando com Cristo, que tem como objetivo restaurar e transformar e salvar vidas. Amados, Jesus só vai salvar vidas através de nós. É derramando esse amor que nós temos de Cristo sobre aqueles que não têm Cristo. Quantos estão me entendendo? Uma alegria que você tem que eles não têm. Como é que a pastora evangeliza? Ela ri de tudo, as pessoas ficam, como é que pode essa mulher rir de tudo? O mundo todo morrendo de Covid, ela está rindo. Mas quando a pessoa chega para ela e pergunta, por que você está rindo? Aí ela fala, não, porque eu tenho Cristo. Quando alguém pergunta para ela, você não sabe dirigir? Não, ela falou, não sei nem, eu não dirijo nem minha vida, entreguei para Jesus, então... Mas é assim que tem que ser, quantos estão me entendendo? Mas tem crente que alguém no trabalho ou na rua conta a história triste, o crente chora junto, ai meu Deus do céu, ai eu acho que não vou nem sair de casa depois que eu ouvi isso. Fica com medo. Ele tinha que falar, não, Cristo pode mudar essa situação. Olha, Deus tem poder para fazer isso. Deus ressuscitou morto, pode ressuscitar também. Meu Deus do céu. Eu tive aconselhando um rapaz, do casamento dele, um conhecido meu, e eu conversando com ele, dando umas dicas. Eu falei, você fez isso? Ele, não. Você fez isso? Ele, não. Você fez aquilo? Ele, não. Eu falei, como é que tentou reconquistar a tua esposa? Eu tentei, pastor. Tentou como? Você deu o que ela não gosta, porque você não a conhece. É igual ao meu caso, eu vou comprar um buquê de flores de rosa, dar para a pastora. Ela vai ficar com raiva de mim. Ela gosta de cacto. Então, o que eu tenho que comprar? Cacto. Chego com cacto, aqueles R$5 do mercado, ela fica toda boba, me dá beijo, faz sobremesa. Com R$5, eu deixo ela toda alegre o dia todo. Aí já a pessoa, eu chego com aquelas rosas vermelhas, R$30, 30, 50. É o cara, eu boto um ursinho, aí vai para 80. Aí vou lá, toma, Adriana, para você. Ué, você sabe que eu não gosto de rosas. Aí ela fica frustrada, eu também. Gastei 80 e poucos reais. Podia ter gastado 5, ela vai ficar boba. Levava ela para comer um churrasquinho, um espetinho de 5 para mim, outro para ela. Ia dormir todo mundo feliz. Mas por quê? Porque não conhece. Porque não aprendeu a servir. Porque quando você aprende a servir, você conhece as pessoas. Tem restaurante que você senta, que eu sento, quando eu já sento, a pessoa já sabe. É água com gás, né, pastor? Né? 2 copos com gelo, é isso? É 2 cappuccino. Já sabe. Já me conhece, aquele ali pegou, servir. Eu quero nem saber, eu só vou lá, porque ele já sabe o que eu quero. É a água com gás e 2 cappuccino, para mim e para ela. Eu vou para outro lugar? Não, porque lá eu sou bem servido. E quando não tiver água com gás, ele vai lá na outra loja, compra e traz e me serve. Eu falei, rapaz, não precisava fazer isso não, era só falar, não, o senhor gosta de água com gás, eu fui lá, comprei na outra loja e trouxe. Eu vou sair desse lugar? Não, porque eu fui bem o quê? Servido. Aqui para a gente, Jesus serve a gente todo dia. Nós não servimos Ele a nada.
temos que aprender a servir. E como é que eu vou servir a Jesus? Servindo as pessoas. E vamos lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Por que eu tenho que servir pessoas? Porque a bênção que você está esperando vai vir de pessoas. Não vai vir um cachorro Rottweiler latindo na tua direção. Au, 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 au. Tu não vai entender nada. Vai ser uma pessoa que vai vir falar para você, olha, tem essa bênção da parte de Deus para a tua vida. Toma. Então, por isso que nós temos que servir pessoas. Só que o mundo hoje está servindo o quê? Ah, não estou contra os animais, não. Eu acho lindo. Eu acho legal, já tive. Mas só que a gente não pode amar mais coisas, animais, do que amar a Deus e as pessoas. Qual foi o mandamento que Jesus falou? Olha, o maior mandamento é: ame a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, não é isso? Porque até para amar a Deus tem que ter força. Não é para fraco, não, tem que ter força. Está escrito, sim ou não? Com todo o entendimento, com inteligência. Eu tenho que ser inteligente para adorar a Deus. Não pode ser qualquer pessoa, tem que ser inteligente. Porque meu Deus, ele é inteligente. Amém? Então, amará a Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, em primeiro lugar. E depois ele fala o quê? Semelhantemente, ame o quê? O próximo. Como o quê? Como a ti mesmo. Amar com o quê? Com força, com inteligência, com tudo que ame a Deus, as mesmas qualidades, também amar o próximo. Amém? Verso 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Pode continuar. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produz o quê? Amadurecimento, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levado a um lado para o outro, empurrado para qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentira astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecido com quem? Cristo, que é o cabeça. Verso 16. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável o quê? Em amor. Qual é o papel do pastor? É que você se torne maduro, é para que você tenha unidade, para que você exerça sua fé, para que você seja parecido com Cristo, para que você desenvolva um amor saudável. Posso ouvir um amém? Não se desviar nessas falsas doutrinas. Por isso que eu adverti no início, e quanto eu puder advertir, vou advertir, porque está escrito que o meu papel é advertir sobre os falsos profetas, dos falsos ensinamentos. Nós temos que vigiar muito com isso. Então, amado, nesse versículo encontramos a preocupação de Jesus em capacitar os seus servos para servir o quê? No auxílio da obra de Deus. Posso ouvir um amém? E eu quero concluir, amado, dizendo que Jesus é o nosso maior exemplo do amor em servir, em ajudar. Quando nós servimos com alegria, experimentamos milagres, uma grande intimidade com Deus. Quando nós servimos, nós começamos a gerar intimidade com Deus. Nós conseguimos ter um sentimento do que Jesus tinha ao servir as pessoas. Sabe, Jesus, enquanto esteve junto dos discípulos, não fazia outra coisa a não ser servir. Ele servia aos justos e aos injustos. Praticava o bem porque amava a todos.
Ah, porque o Zaqueu é ruim, eu não vou na casa dele. O que ele fez? Foi na casa de quem? De Zaqueu. A galera ficou doida. Como é que pode, Jesus? Mestre, Rabi, isso vai para a casa do publicano, Zaqueu. E o Zaqueu, meu Deus do céu, o Zaqueu é o pior que tem, Jesus. Eu quero ir para a casa dele, ainda vou jantar e vou levar vocês ainda para comer as quentinhas. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. E o que acontece quando Jesus entra na casa de Zaqueu? Zaqueu se converte. Ele se arrepende. O Espírito Santo bateu na vida dele e falou assim, meu Deus, como é que pode? O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, o que realiza milagre, está entrando na minha casa. Tem que se converter um cara desse. Porque quando Jesus entra na casa da pessoa, a pessoa se converte, ela se arrepende. Ele se arrependeu e falou, Jesus não falou nada. Jesus só ficou esperando a hora de comer. E ele chega para Jesus, sabe o que é, Jesus? Eu tenho que falar algo para o senhor. Eu roubei demais o pessoal, o imposto eu cobrei o dobro, e eu prometo agora que eu vou devolver tudo, e aquele que eu desonrei, vou dar 4 vezes mais. Jesus não falou nada. Mas a presença de Jesus, amado, incomoda e remove todo o pecado. Para remover pecado, não precisa do pastor Daniel falar, não. É só a pessoa buscar a presença de Jesus. Buscar a presença de Jesus. Ele falou, busque. É isso que temos que fazer. Nós temos que buscar a presença de Deus. Por que viemos à casa de Deus? Para buscar a presença dEle. Mas eu busco na segunda, busco na terça, mas aqui nós estamos em quê? Em comunhão e unidade, recebendo uma palavra para se tornar o quê? Maduros. Quantos estão me entendendo? Porque a palavra da semana que você quer receber é uma semana abençoada, é vitória, você vai andar pelo vale da sombra da morte, nada vai acontecer. Essa palavra, mas no domingo não, é uma palavra de madurecimento. É para tirar toda a imaturidade e se tornar pessoas maduras. Quem está me entendendo? É para se tornar pessoas inteligentes e não desinteligentes. Então, quando eu venho para a casa de Deus, é para me tornar mais o quê? Mais inteligente. Eu venho receber a revelação, a palavra. Amém, gente? Amém. Então, nós temos que entender isso para cada vez mais o quê? Ter a mente de Cristo, entender, ter a visão espiritual, identificar o que é de Deus, o que não é. Essa é a proposta. Vamos lá. Servir significa estar disposto a caminhar quantas léguas forem necessário para que o seu próximo seja abençoado e para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus fala que nós temos que andar até a 2ª milha. Nós vamos conhecer alguém quando nós comemos 1 quilo de sal. Se come 1 quilo de sal num dia só? Não. É o quê? Gradativamente, todo dia coloca um pouquinho. Pode ver que quando acaba o sal na tua casa, tu nem acredita. Quer fazer arroz, caramba, acabou o sal, uma coisa que você quase não compra. Aí tem que sair correndo para comprar 1 quilo de sal. Aí você fica com vergonha. Meu Deus do céu, 1 quilo de sal não tem em casa. Mas é uma coisa que você não gasta com frequência, porque é colocar de pouquinho em pouquinho. Quantos estão me entendendo? Assim é a nossa paciência quando nós caminhamos com pessoas. Perdoar, nós temos que perdoar todos. Agora, caminhar junto é uma decisão. Vai depender da emoção de cada um. Tem pessoas que eu perdoei, mas eu não caminho. Por quê? Porque é tóxico para mim. O que é tóxico para mim, eu não posso caminhar. Mas está perdoado? Tá. Perdoei, falo, ligo, dou parabéns, faço enquanto na rua, dou tchau, mando beijo. Mas caminhar, não. Porque a minha caminhada, ela está voltada totalmente para Cristo. A minha caminhada é para honrar a Deus. A minha caminhada, ela tem que se tornar saudável e não tóxica. Quantos estão me entendendo? Para eu trazer saúde, eu preciso estar saudável. Então, nós precisamos estar saudável. O servir na casa de Deus tem que ser o excelente. O servir está ligado a pessoas. Está ligado ao quê? Pastor, eu toco. Isso não é servir. Eu canto. Não está servindo. Que isso, pastor? Não. Ele falou servir ao quem? Ao próximo. Quem lidera a célula, está servindo? Está.
Porque está servindo pessoas. O serviço é a pessoa e não as coisas. Ah, pastor, não, eu estou servindo a Deus aqui, eu estou com o microfone. Eu não estou servindo, não. Aqui eu estou prestando culto. Eu não estou servindo com o microfone. Eu estou prestando culto para Deus. Eu estou reproduzindo aquilo que Ele me deu, eu estou passando para vocês e estou recebendo. Agora, servir é no meu dia a dia. É quando alguém aparece, é quando eu pego o meu carro e levo alguém, quando eu socorro alguém, quando eu atendo alguém, quando eu falo com alguém. Quantos estão me entendendo? Aqui eu não estou servindo, não. Aqui eu não estou servindo. Não, mas há pessoas, não. Tem que ter o contato. Tem que atender a necessidade do outro. Quem está me entendendo? Jesus atendeu a necessidade de 5.000 pessoas e mais. Amém? Então, nós precisamos entrar nessa atmosfera do servir. Eu tenho falado, Deus vai fazer maravilhas esse ano. O texto diz que a honra de Deus virá para aqueles que servem. Então, eu tenho que servir. Eu tenho que servir. Eu vejo alguma coisa, eu não tenho que falar, eu vou lá e faço. Acabou. Eu vou lá e faço. Eu não preciso de apontar, eu vou lá e faço. É para fazer isso? Eu vou lá e faço. Não precisava fazer, mas eu fiz. Quantas coisas eu fiz isso? Quantas coisas? Vou lá e faço, não custa nada. Sei fazer, eu faço. Conserto. Então, quem consertou? O pastor Daniel consertou. Pastor, não precisava. Não, isso aí é fácil, eu sei fazer. Isso aí é café com leite para mim. Isso é servir. Isso é ser Jesus. Quem está me entendendo? Servir é atender a necessidade das pessoas. Amém? Servir significa estar disposto a caminhar quantas léguas for necessário. Jesus serviu de diferentes maneiras. As pessoas rodeavam a Ele. E Ele atendia às suas necessidades. Ele ensinou, curou, pregou, consolou, alimentou os famintos e até lavou os pés do discípulo quando nenhum deles quis fazer. Por que Jesus lavou os pés do discípulo? Porque ninguém fez. Porque era hábito e cultura. Você chega na casa de alguém, tem um servo para lavar os pés dos convidados. Porém, não tem servo, aqueles que estão com o líder, com o mestre, rabi, que era o discipulador, um deles tinha que servir a todos. E ninguém serviu. Todo mundo ficou sentado esperando. Aí Jesus olhou, o que ele fez? Tirou a capa dele de mestre, pegou um pano, pegou a bacia, pegou a jarra, foi lavar o pé de todo mundo. Aí um chega assim, não, Jesus, tu não vai lavar meus pés, não. Não vai lavar, não. Ele, não, é necessário que eu lave os seus pés, senão não vai ter parte comigo. Ainda brincou, então me dá logo um banho. Quantos lembram desse texto? E Jesus, não, quem tinha que tomar banho, toma banho em casa. Aqui nós estamos fazendo uma aliança. Então, amado, o servir é uma honra para mim e para você. Servir pessoas é uma honra. Aonde Deus nos deu essa essência. Posso ouvir amém? Da mesma forma como Jesus serviu as pessoas, nós, que somos seus discípulos, também temos o quê? Que servir. Por quê? É um privilégio de servir. É a necessidade da pessoa. Se você pode, abençoa. Sirva ela. Olha, essa situação aqui pode deixar que daqui eu assumo. Daqui em diante, vai ser assim. Quantos estão me entendendo? É assim que Deus faz. Amado, servir é um estilo de vida. Nós temos que aprender a viver servindo as pessoas. E não querer ser servido. Anota isso. Servir é uma característica de Jesus. Ser servido é característica do diabo. Vou repetir. Servir é uma característica e essência de Jesus. Ser servido é a característica do diabo, de Satanás. Então, o segredo de ter uma vida abençoada é no servir e não no ser servido. Amém, gente? Que você saia com esse entendimento nessa noite. Nós temos que viver servindo.
Servir as pessoas. Você pode servir com uma oração, um aconselhamento. Alguém que está em tribulação e luta, você fala assim, querido, eu posso orar por você? Você está servindo. Qual é o seu problema? Poxa, meu problema é esse. Eu posso orar por você? Eu posso colocar seu nome lá como alvo de oração na minha devocional todo dia que eu faço com Deus, eu leio a Bíblia. Eu posso estar orando pela tua vida? Isso é servir. Quantos estão me entendendo? Isso é servir. Dá um aconselhamento, alguém vai falar assim, eu não quero mais essa vida, eu vou me matar. E você, não, se mata não. Mata não, espera primeiro eu te falar de alguém que vai te ajudar e depois eu vou até contigo. Aí você fala do amor de Jesus, você fala o que Jesus fez na tua vida, você fala sobre o poder de Deus. Aí o que acontece? Aquela pessoa vai desistir. Porque o Espírito Santo vai convencer ela que a morte é uma morte eterna, que ali ela não vai para o céu, ela vai para o inferno. Quantos estão me entendendo? Então nós precisamos entender isso. Servir as pessoas. Tem pessoas necessitadas, uma oração, você já vai ressuscitar ela. Só em você ir visitar alguém, já ressuscita a pessoa. Quantos estão me entendendo? Ainda mais nessa pandemia de isolamento, de pânico, de doideira. Gente, a gripe aviária está aí, ninguém fala nada. A dengue está aí matando aos tubos, ninguém fala nada. Várias doenças estão aí, sarampo está aí, rubéola está aí, quantas outras? A gente vai ter que aprender a administrar isso. Quantos estão me entendendo? Você acha que parou no Covid? Não. Tem muitas outras pragas que vão vir. Está escrito aqui, gente, está escrito aqui. Está escrito aqui. Apocalipse capítulo 21, está aqui. Covid é só a pontinha do iceberg, não é nada do que ainda vai acontecer. Quantos estão me entendendo? Agora, eu com Cristo vou ficar desesperado? Não. Porque vai chegar a hora que o Senhor Jesus vai se manifestar e vai arrebatar a sua igreja. E nós temos que estar preparados para isso. E eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos louvar o Senhor.